Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E se o Salmo 91 não for sobre se esconder, mas sobre contra-atacar, você se sente um alvo? A angústia te sufoca? O inimigo parece vencer, mas essa é a mentira que te contaram. A verdade é que você não é a presa, você é a fortaleza. Hoje, você não vai apenas orar pedindo ajuda. Hoje, você vai aprender a se posicionar como governo. Eu recebi uma chave do Espírito Santo, uma revelação sobre o Salmo 91 que cancela o medo e ativa o poder. E eu vou te entregar essa chave, agora. Mas antes, vamos selar esta palavra. Faça um ato profético que vai abalar as estruturas espirituais. Desça agora aos comentários e declare com a autoridade que Jesus te deu, escrevendo: Eu habito no poder. Isto não é um comentário para um vídeo, é um decreto para o inferno ouvir. Se você escreveu, prepare-se. A atmosfera ao seu redor já começou a mudar. Fique comigo, pois a sua mentalidade de cativo termina hoje. Eu sei exatamente como é esse lugar. É acordar no meio da noite com o coração disparado, sem motivo aparente. É sorrir por fora, enquanto a alma grita por socorro por dentro. É olhar para o futuro e só enxergar um nevoeiro de incerteza. É sentir o peso de um ataque, de um fardo que ninguém mais consegue ver. Uma exaustão que não é física, é espiritual. Você ora e parece que as palavras não passam do teto. Você busca e parece que Deus está em silêncio. O inimigo sussurra no seu ouvido: você está sozinho. Ninguém se importa. Não há saída. Ele quer que você acredite que este deserto é o seu destino final. Mas é exatamente aí, neste lugar de vulnerabilidade total, que o maior segredo de Deus para você é revelado. O inimigo faz tanto barulho para que você não consiga ouvir o som da chave virando. Ele te cega com o medo para que você não veja que existe uma porta. Uma porta para um lugar secreto. Um lugar onde o barulho do inimigo não ecoa. Um lugar onde a seta do medo não te alcança. Esse lugar existe e tem um nome. É o esconderijo do Altíssimo. A sua luta, a sua dor, não era para te destruir, era para te fazer ter sede deste lugar. E a chave que abre a porta deste lugar, a promessa que silencia todo o inferno, está selada nesta palavra. Ouça com o seu espírito. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você ouviu? A promessa não é para quem visita de vez em quando, é para quem habita, para quem faz morada. E a consequência para quem habita ali não é lutar mais, é descansar. O fim do seu esgotamento espiritual não está em mais esforço, está em encontrar o lugar certo. Esta palavra que você acabou de ouvir não é um poema, é um endereço espiritual. E hoje você vai aprender a se mudar para lá. Agora, a pergunta de R$1 milhão. Por que tantos cristãos oram o Salmo 91 e continuam reféns do medo? Por que declaram proteção, mas vivem em tormento? A resposta é simples, mas poderosa. Eles conhecem o endereço, mas nunca aprenderam a morar lá. Eles tratam o esconderijo do Altíssimo como um abrigo de emergência, um lugar para onde correm quando a tempestade já os derrubou. Mas Deus nunca te chamou para ser um refugiado espiritual. Ele te chamou para ser um residente do céu na terra. E aqui está a chave que poucos te ensinaram. Habitar não é um ato físico, é uma frequência espiritual. É o estado de consciência onde a sua mente, a sua atenção e a sua fé estão ancoradas na verdade de quem Deus é, e não no barulho dos seus problemas. Pense nisso. Onde você tem habitado? Na preocupação com as contas? No medo do diagnóstico? Na angústia do noticiário?
porque onde a sua mente habita, o seu espírito se estabelece. Ok, entendi. Mas como eu mudo de endereço? Como eu começo a habitar nesse lugar de poder? O próprio Salmo te dá a chave no versículo 2. A primeira atitude de quem habita: direi do Senhor. Você entende o poder disso? A sua boca é o portal. Não é sentirei do Senhor, não é pensarei, talvez. É direi. É um ato de autoridade. Você não pede para a proteção vir, você a estabelece com a sua boca. Você diz ao seu medo, à sua doença, à sua crise: escutem, o Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e é nele que a minha confiança está. A fé não espera sentir para falar, a fé fala até sentir. E quando você começa a declarar, algo sobrenatural acontece. Você entra à sombra do Onipotente. O que acontece na sombra? Você descansa. A sombra não luta. Quem projeta a sombra é que é o gigante. A sua luta não é para vencer. A sua luta é para permanecer na sombra. É deixar que a grandeza de Deus seja tão real para você que os seus problemas se tornem pequenos diante dele. Quando você está na sombra do Onipotente, a fidelidade dele se torna o seu escudo. Quando você está na sombra, anjos recebem ordens ao seu respeito. Quando você está na sombra, você clama e ele mesmo te responde e te livra na angústia. A sua única tarefa é escolher habitar ali, pela sua declaração de fé e pela sua decisão de descansar na grandeza dele. A tempestade lá fora pode ser real, mas a sombra do Onipotente é mais real ainda. Agora, respira fundo. A sua fé foi ativada pela palavra que você ouviu. O seu espírito já entendeu o que o céu está liberando sobre você neste momento. Chegou a hora de parar de apenas ouvir sobre a promessa e passar a viver debaixo dela. Eu não quero que você apenas me ouça orar. Eu te convido a entrar neste santuário de oração comigo. Se puder, feche os seus olhos. Se não, apenas feche a porta do seu coração para o mundo lá fora. Nós não vamos pedir, nós vamos nos posicionar, nós não vamos suplicar, nós vamos concordar com o que já está escrito. Receba esta palavra não como um poema, mas como a sua escritura de propriedade espiritual. Esta é a sua herança, agora. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A sua fidelidade será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, se fizer do Senhor a sua morada, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, diz o Senhor. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação.
Amém. A palavra do Rei foi declarada. Agora, vamos selar cada uma dessas promessas no seu espírito. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e a primeira coisa que fazemos é uma decisão, não baseada no que sentimos, mas na verdade que ouvimos. Você que está me ouvindo, faça essa decisão agora no seu espírito. Chega de ser um visitante do lugar secreto. Chega de acampar no vale da preocupação. Diga comigo, com a sua alma, eu escolho habitar no abrigo do Altíssimo. Eu declaro que a sua mente que tem morado na ansiedade, o seu coração que tem habitado no medo do amanhã, neste exato momento, pelo poder do Espírito Santo, você está se mudando de endereço espiritual. Você está entrando no seu lugar de direito, o abrigo do Altíssimo. E porque você habita aí, você pode descansar. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Sinta a tensão deixando o seu corpo. Essa é a sombra do Todo-Poderoso te cobrindo. Onde a sua presença chega, a perturbação tem que sair. Agora, com autoridade, vamos abrir a nossa boca, como diz o versículo 2. Diga ao Senhor, diga à sua alma, diga aos demônios que te escutam: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu lanço toda a minha confiança. Eu declaro que todo falso refúgio na sua vida, toda distração, toda muleta que você usou para lidar com a dor, que isso perca o poder agora. O seu refúgio tem um nome e é Jesus. A sua fortaleza é o Deus vivo, uma muralha de fogo ao seu redor. E porque Ele é a sua fortaleza, ouça isso, Ele te livrará do laço do caçador. Eu quero que você veja o inimigo agora como ele é, um caçador covarde, que arma laços na escuridão para te prender, laços de dívida que te sufocam, laços de depressão que roubam a sua alegria, laços de vícios que te humilham, laços de palavras de maldição que disseram contra você. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pela autoridade que nos foi dada, nós quebramos o poder de cada um desses laços. Seja livre agora. Toda armadilha preparada contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua saúde, eu declaro que o caçador caiu no próprio laço. Você está livre. E ele te livra também do veneno mortal. Todo veneno de amargura, de ressentimento, toda palavra de fofoca que contaminou a sua visão, toda mentira do inferno que você acreditou como verdade. Que o sangue de Jesus purifique a sua alma agora. Receba um coração limpo, receba uma mente sã. Todo veneno está sendo neutralizado agora. E agora, apenas receba. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. Imagine agora, de forma vívida, as asas do Deus Todo-Poderoso te envolvendo. Não há brecha, não há espaço para o ataque. Você que se sentia exposto, vulnerável, sozinho. Sinta o calor da presença dele. Sinta a segurança do abraço do Pai. Neste lugar, a seta do inimigo não te acha. Neste lugar, a acusação não tem voz. Neste lugar, você não é um órfão. Você é um filho amado. E a fidelidade dele, a lealdade inabalável de Deus por você, ela se levanta como um escudo protetor. Um escudo que não apenas te defende, mas que reflete o ataque de volta para o inimigo. A fidelidade de Deus é a sua garantia. Ele não falha, ele não mente, ele não abandona. Descanse neste escudo. Ele é real, ele é poderoso, ele é seu. Em nome de Jesus. Estando debaixo desta sombra, coberto por este escudo, a sua relação com o medo muda para sempre. Ouça o decreto do céu para a sua vida. Você não temerá o pavor da noite. Em nome de Jesus, eu me levanto contra todo espírito de medo que atua na escuridão. Toda insônia, todo pesadelo, toda crise de ansiedade que te assalta na madrugada, eu ordeno que cesse agora.
Eu declaro que a sua noite não é para pavor, mas para descanso e visitação de anjos. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, monta guarda sobre a sua mente e o seu quarto nesta noite. E você também não temerá a flecha que voa de dia. Toda notícia ruim, toda palavra de fofoca lançada como uma flecha para ferir sua reputação, todo plano do inimigo feito em plena luz do dia para te envergonhar, eu declaro que estas flechas estão sendo quebradas no ar. Elas não chegarão ao seu alvo. O sangue de Jesus é a sua proteção. Você não temerá a peste que se move sorrateira nas trevas. Toda doença, toda enfermidade que tenta se instalar no seu corpo de forma silenciosa, toda semente de depressão, de angústia que tenta criar raízes na sua alma, nós ordenamos que esta peste encontre a fronteira do sangue de Cristo e não a ultrapasse. Sua saúde está guardada, sua mente está protegida. E nem a praga que devasta ao meio-dia. Toda crise súbita, toda calamidade que vem para destruir abertamente, seja uma crise financeira, uma crise na sua família, um diagnóstico terrível, nós declaramos que a sua vida não é um playground para o diabo. A sua casa, a sua tenda, está debaixo da proteção do Altíssimo. A praga pode até passar perto, mas ela não tem permissão para entrar. Agora veja com os olhos da fé o que o Senhor está fazendo. O mundo pode estar em caos, a economia pode tremer, as nações podem se abalar, mas a palavra para você é: 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você não é uma estatística, você não é um caso, você é um filho da aliança. Você que está me ouvindo, Deus está te colocando em uma redoma de proteção. Enquanto o mundo opera no medo, você opera na fé. Enquanto o mundo confia em homens, você confia no Senhor. Portanto, as consequências não serão as mesmas. A crise que derruba 10.000 à sua direita não tem poder sobre você, porque a sua fonte é o céu. A doença que assola multidões não tem autoridade sobre o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Receba essa preservação sobrenatural, ela é sua por direito. E por causa disso, a sua posição muda. Você deixa de ser a vítima e se torna testemunha do poder de Deus. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Isso não é sobre vingança, é sobre vindicação. Deus está dizendo: acalme o seu coração, deixe a minha justiça agir. Você não precisa lutar com suas próprias mãos, você não precisa se justificar. Apenas se aquiete, permaneça no seu lugar de proteção e veja o seu Deus lutar por você. Ele é o justo juiz e a vitória dele é a sua vitória. Em nome de Jesus. Agora vamos selar a condição da nossa aliança. A palavra diz: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, se fizer do Senhor a sua morada. Pai, em nome de Jesus, nós não apenas dizemos, nós fazemos. Nós tomamos a decisão consciente de fazer de Ti o nosso refúgio. Você que me ouve, declare isso em voz alta: o Senhor é a minha morada, não o dinheiro, não o meu emprego, não a minha reputação. O Senhor é a minha casa, o meu lugar seguro. E por causa desta decisão, a consequência é inevitável. A promessa é ativada. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Eu quero que você veja a sua casa agora com os olhos da fé. Eu declaro que as paredes da sua casa estão seladas com o sangue de Jesus. Eu declaro que os umbrais das suas portas estão marcados, e eu digo a todo mal, a toda desgraça, a todo espírito de contenda, de miséria, de enfermidade: você não entra. Esta tenda, esta casa, pertence ao Senhor. A desgraça pode chegar na rua, pode chegar na vizinhança, mas a palavra diz que ela não chegará à sua tenda. A sua família está debaixo desta cobertura. Seus filhos estão debaixo desta cobertura. Seu casamento está debaixo desta cobertura. Nenhum mal te atingirá. E como Deus garante que esta proteção seja completa?
Ele não te deixa sozinho. Ele envia reforços. Ouça o que o Rei dos Reis faz por você. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Neste exato momento, eu quero que você se conscientize da realidade do mundo espiritual. Não é uma fábula, é uma verdade. O Deus do universo está despachando anjos guerreiros, anjos ministradores, com ordens específicas sobre você. As ordens são: protejam-no, guardem-na em todos os seus caminhos. No seu caminho para o trabalho, no caminho dos seus filhos para a escola, no meio da noite em sua casa, anjos estão de guarda. Eles não apenas te protegem de grandes catástrofes. A palavra diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Até mesmo dos pequenos acidentes, das pequenas armadilhas, das pedras de tropeço que o inimigo coloca para te frustrar e te atrasar, você está protegido. Pai, nós te agradecemos pelo ministério dos anjos. Nós nos alinhamos com a atividade deles em nosso favor e declaramos que os nossos olhos espirituais estão abertos para perceber essa guarda celestial ao nosso redor. E agora, a sua posição muda. De protegido, você passa a ser aquele que avança. A promessa final nesta sessão não é sobre defesa, é sobre ataque. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. O leão que ruge com ameaças, tentando te intimidar. A cobra, a serpente, que vem com o engano, com a astúcia, com o veneno. Deus não diz que vai pisar por você. Ele diz: você pisará. Ele está te dando autoridade. Ele está colocando o poder do nome de Jesus debaixo dos seus pés. Você que tem sido intimidado por um problema que parece um leão. Você que tem sido enganado por uma mentira que se arrasta como uma serpente. Levante-se no seu espírito agora. Veja-se maior do que o seu problema. Em nome de Jesus, você tem autoridade para pisar sobre toda a força do inimigo. Declare comigo: eu piso o leão, eu esmago a cabeça da serpente debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. A autoridade não está no seu poder, está no nome que você carrega. Use-a. Avance. O inimigo não está acima de você, ele está debaixo dos seus pés. Em nome de Jesus. Aquiete o seu espírito. Você declarou a sua posição. Você usou a sua autoridade. Agora, pare e ouça. O rei não apenas te ouviu, ele te responde. Estas não são mais as palavras do salmista, são as palavras do seu pai para você. Receba. O Senhor diz: porque ele me ama, eu o resgatarei. Você ouve? A motivação de Deus é o seu amor por ele. Neste momento, deixe de lado todos os pedidos, deixe de lado toda a luta e apenas ame-o. Diga a ele aí no seu coração: Pai, eu te amo. Jesus, eu te amo. Acima do meu problema, acima da minha dor, eu te amo. É esse amor, essa conexão que ativa o resgate divino na sua vida. E ele continua: eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Conhecer o nome dele não é saber dizer Deus, é conhecer o caráter dele, é saber que ele é Yavé Yeré, o seu provedor, é saber que ele é Yavé Rafá, o seu curador, é saber que ele é Yavé Shalom, a sua paz. Porque você o conhece intimamente, a proteção dele é um selo sobre a sua vida. O seu pai te promete: ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Você que tem orado e pensado que Deus está em silêncio, ouça esta promessa. Cada palavra, cada lágrima, cada clamor foi ouvido e a resposta está a caminho.
Sua oração não bate no teto, ela move o coração de Deus. E a promessa mais linda de todas: e na adversidade estarei com Ele. Ele não prometeu que você não passaria pela adversidade. Ele prometeu que não te deixaria passar por ela sozinho. Na fornalha da provação, Ele é o quarto homem no fogo com você. No vale da sombra da morte, o cajado dele te sustenta. Ele está com você, bem aí, agora. Sinta a presença dele, ele nunca o deixou. E depois da prova, vem a promessa: vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Para cada dia de vergonha que você passou, Deus te restituirá com dupla honra. Para cada humilhação, Ele te exaltará publicamente. A sua história não vai terminar em derrota, vai terminar em um testemunho de livramento e honra para a glória dele. Finalmente, o selo da aliança, a promessa da plenitude. Vida longa eu lhe darei. Em nome de Jesus, nós quebramos toda a palavra de morte prematura, toda a herança de enfermidade, toda a estatística, toda a sentença médica. Nós declaramos a promessa do Criador da vida, vida longa. Você não morrerá, mas viverá para contar as obras do Senhor. Você verá seus filhos crescerem, você cumprirá o seu propósito por completo. E a promessa final, o presente mais incrível: e lhe mostrarei a minha salvação. A palavra hebraica para salvação aqui é Yeshua. Deus está dizendo: eu te darei vida longa e no final eu te mostrarei Jesus. Ele é o prêmio, Ele é o tesouro, Ele é a salvação. Tudo no Salmo 91, cada promessa de proteção, livramento e honra aponta para a pessoa de Jesus Cristo. É nele que nós habitamos, é sob as asas dele que estamos seguros, é no nome dele que temos autoridade. Pai, nós te agradecemos por esta aliança, selamos esta palavra no nosso espírito, nós recebemos cada uma destas promessas não porque merecemos, mas por causa do teu imenso amor revelado em Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, antes de você seguir o seu caminho, receba esta palavra de decreto e de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua semana. Que você não apenas saia desta oração, mas que você carregue o ambiente dela com você. Que a sua casa não seja apenas um edifício de tijolos, mas se torne hoje uma embaixada do céu na terra, uma extensão visível do esconderijo do Altíssimo. Que a sua alma, antes agitada e cansada, encontre o verdadeiro descanso e refrigério debaixo da sombra do Onipotente, e que a paz de Deus silencie toda voz de ansiedade. Que a fidelidade do seu Deus se levante como um escudo intransponível ao seu redor, te guardando de toda seta do inimigo, de todo plano maligno, de todo acidente e de todo mal. Que os anjos do Senhor, que já receberam ordens a seu respeito, estejam de prontidão, guardando seus passos, livrando seus pés de tropeçar e protegendo sua família onde quer que eles estejam. Que você caminhe neste dia, não com a memória da sua fraqueza, mas com a consciência da sua autoridade em Cristo, para pisar sobre toda a força do mal. E que a honra de Deus comece a reescrever a sua história, transformando cada área de vergonha em um troféu da glória dele. Vá em paz, vá na força, e viva debaixo da mão poderosa e do cuidado amoroso do seu Deus. Essa experiência de paz, segurança e poder que você sentiu nesta oração, ela não foi feita para ser um evento isolado. Ela foi projetada para ser a sua realidade diária. O segredo do Salmo 91 é habitar, é fazer morada na presença de Deus.
E talvez a pergunta no seu coração agora seja: mas como eu faço isso na prática, sozinho, no meio da correria e dos problemas do dia a dia? Foi exatamente para responder a essa pergunta que eu preparei um guia, um mapa, um material muito especial chamado Manual de Oração. Íntimos, 6 passos simples para se tornar íntimo de Deus. Nele, eu te pego pela mão e te mostro de forma prática como construir o seu lugar secreto com Deus, como ouvir a voz dele com clareza e como transformar momentos como este em um estilo de vida. O objetivo é que você nunca mais se sinta dependente de um vídeo ou de outra pessoa para se conectar com o Pai. Se você sentiu em seu coração o desejo de aprofundar essa conexão e quer ter um guia passo a passo para essa jornada, eu deixei o link para adquirir este manual no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Clique lá para conhecer. É um pequeno investimento para uma vida inteira de intimidade com Deus. Junto com ele, você ainda recebe um devocional bônus com um plano de leitura para te acompanhar. Se esta oração poderosa do Salmo 91 fortaleceu a sua fé, demonstre isso. Deixe o seu like neste vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e se inscreva agora no canal para não perder o que Deus está fazendo aqui. E eu quero firmar um compromisso com você. Eu leio cada comentário. Desça até os comentários e deixe o seu pedido de oração, com o seu nome. No nosso próximo encontro, eu vou separar um momento para orar nominalmente por alguns dos pedidos que estiverem lá. Nós vamos concordar juntos pela sua vitória. Prepare o seu espírito, porque o nosso próximo vídeo será um encontro de poder para quebrar cadeias e liberar a sua vida para um novo nível. Ative o sino para não ficar de fora. Lembre-se sempre, não saia do seu lugar de refúgio. Permaneça firme, habitando na sombra do Altíssimo, porque a sua vitória já está garantida ali.